E aí, galera, beleza? Bora resolver esse problema? Na leg press, quando você pega lá, coloca aquele peso lá que você está se matando, será que você realmente está levantando o peso que você coloca? Então vejamos um problema legal aqui para a gente resolver e aprender como fazer essa continha. Uma pessoa usando o aparelho leg press consegue empurrar a parte móvel de massa igual a 200 kg. Considere que o coeficiente de atrito entre o plano e a parte móvel seja de 0,10 e que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo, determine a intensidade da força que a pessoa está aplicando sobre a parte móvel do aparelho e a massa real que ele está conseguindo mover. Vejamos. Aqui está a leg, eu vou tentar desenhar ela aqui, tá? Pelos dados a gente entende que esse é a leg de 45 graus, tá? Então o que a gente vai fazer? Pense que isso aqui é o peso que você está levantando. Ou conseguindo mover, né? Então vejamos. Você tem aqui o bloquinho. E ele está sobre um plano, né? A gente chama de plano inclinado. E esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus. Beleza? Então veja, a força peso é a força que sempre aponta para baixo. Essa aqui é a força peso. Ok? Vou até destacar ela aqui. Aqui está a força peso. Ok? Veja, esse bloco, como ele está no plano, ele tem algumas forças que estão atuando sobre esse plano. Então vejamos, bora decompor. Tem a força que o bloco exerce sobre o plano. Essa força aqui, ó, que nós chamamos de peso Y. Tá? PY. Tem uma força também desse bloco que atua para baixo. Vou botar ele de vermelho aqui para você visualizar melhor. Para cá, ó. Essa força aqui. Pronto. Chama ela de PX. Como é que eu sei que tem essa força atuando nesse sentido? PX. Porque se você tirar o pezinho daqui, ó, essa máquina vai descer nesse sentido. Então eu sei que tem uma força que está atuando nesse sentido. Ok? Então, oposta ao peso Y, tem uma outra força. Eu vou colocar ela de verde aqui. Que é a força normal. A força normal, ela é sempre oposta à força de contato com o objeto, de contato com o plano, certo? Se o plano tiver inclinado assim, a força normal vai atuar, a força peso vai atuar para cá e a força normal vai atuar para cima. Entendeu? A força normal é sempre a força que é oposta ao contato. Então veja, aqui eu tenho a força normal. Aqui, ó. Que é oposta ao peso de Y. E aqui para cima, que eu vou botar de azul, será a força que essa pessoa está aplicando para que esse bloco se mova nesse sentido. Ainda tem uma outra força que é uma força oposta ao movimento, é a força de atrito, tá? Vou colocar ela aqui. A força de atrito, ela atua contrária ao movimento do objeto. Então ela está aqui, ó. Ela está ajudando PX, certo? Chama ela de FAT, que é força de atrito. Pronto. Uma vez que decompomos as forças, precisamos entender o seguinte, veja, esse bloco ele não está se movendo nessa direção aqui. Se ele não está se movendo, então a força normal, deixa eu pegar a caneta preta, a força normal se anula com PY, beleza? Então, quais são as forças que restam para a gente? A força de atrito, né?
a força peso Px e a força que esse cara está aplicando para esse bloco se mover. Então, vamos calcular. Px é a força peso vezes o seno do ângulo θ. Nesse caso é 45, né? Então, Px é igual a massa vezes a aceleração vezes o ângulo, que é 45, né? Vezes o seno de 45 graus. Então, Px vai ser igual a 200 vezes 10 vezes 0,70. Então, Px é igual a 1.400 newton. Ok? Veja, tem uma outra força, que é a força de atrito. A força de atrito, a gente calcula assim, fazer aqui do lado. Φ é μ, que é o coeficiente de atrito. μ, vai, trapeça. μ vezes a normal. μ eu já sei que é 0,1, 0,10, né? Então a força de atrito é 0,10. μ vezes a normal. Só que quando eu venho para cá, ó, eu vejo que a força normal é igual à força, é o peso Y. Então, a normal é igual a PY, que é igual à força peso, vezes o cosseno de 45. Então, a normal vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes o cosseno de 45. Logo, a normal vai ser igual a 200 vezes 10 vezes 0,70, tá? O seno e o cosseno de 45 tem o mesmo valor, gente. Então, N é igual a 1.400 newton. Então, a força de atrito aqui, ó, 1.400. Então, Φ é igual a 140. Uma vez que temos esses valores, entenda, você tem duas forças atuando contra a força que essa pessoa está aplicando, que é Px e a força de atrito. Então, para que esse bloco se mova, é preciso que a força F seja maior que a soma dessas duas forças. Então, F tem que ser igual a Px mais Φ. Então, F é igual a 1.400 mais 140. A força F é igual a 1.540 newtons. É a força que essa pessoa vai aplicar para conseguir mover esse bloco daqui. Beleza? E qual é o peso real, ou a massa real que ele está conseguindo levantar? Vejamos. Eu sei o seguinte, que peso, que força, é massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, nesse caso, né? A força eu já sei, que é 1.540. Eu quero saber a massa real que ele está levantando, vezes 10. Então, a massa que ele está levantando é de 1.540 dividido por 10. Então, ele está levantando realmente 154 quilogramas. Essa é a massa aproximada que essa pessoa está conseguindo levantar. Então, se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para mais dicas.